Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês um teste com um programa de backup e restauração que é o Acronis TrueImage 2014. Ele é um programa que faz algo semelhante ao que foi feito no vídeo passado. Ele salva todo o teu sistema operacional num arquivo e caso dê problema no teu sistema, no teu Windows, né, ou lentidão, ou vírus, ou qualquer corrompimento, ou qualquer coisa do tipo, você possa restaurá-lo para esse ponto em que você criou esse arquivo que ele gera, que é o arquivo de imagem. Qual a grande vantagem em utilizar o Acronis e não o programa do Windows que a gente viu na aula passada? Ele suporta dual boot, vários sistemas, e também suporta o Linux. Então, no programa do Windows, para fazer backup e restauração, ele suporta somente sistemas Windows. Agora, se eu tenho um dual com Linux, por exemplo, quero fazer uma restauração e manter o dual, né? Então, programas como esse resolve. Eu tenho aqui uma máquina virtual, ela tem um Windows 7, já tem o Acronis TrueImage 2014 instalado, você pode adquiri-lo no próprio site da Acronis. Se vocês digitarem esse nome, Acronis TrueImage, vocês vão encontrar lá no Google o site oficial em que é possível baixar a versão de demonstração 30 dias. E vocês podem, como eu, testar o software e ver que realmente é interessante, né? A licença dele também não é um absurdo, é um preço bem interessante para quem tem empresa e tem várias máquinas que querem fazer esse tipo de manutenção, né, com Linux e Windows juntos. Então, nesse sistema Windows eu tenho também o Linux, eu já tenho um dual. Eu vou reiniciar para vocês verem. Então, na verdade, aqui eu tenho 4 partições já feitas. Eu tenho a partição do Windows, que está no meu Windows 7. Tem uma partição vazia, que eu nomeei como backup, que é a partição em que eu irei salvar esse arquivo que o Acronis irá gerar. E se eu for ver aqui, na verdade, as outras duas partições do Linux não aparecem, né? O Windows ele não reconhece as partições do Linux. Mas se eu for abrir um particionador, um programa de particionamento, por exemplo, o AOMEI, aqui, eu consigo ver que eu tenho mais duas partições aqui, ext4 do Linux, de 10 GB, e uma de 2 GB que é a swap. Tá? Então eu tenho aqui realmente 4 partições, né, e mais é reservado pelo sistema do Windows, que ele gerou lá quando eu instalei. Eu vou reiniciar aqui a minha máquina virtual para vocês verem que ela realmente tem o dual. Ó. Está com o dual aqui, está com o Windows 7 que vocês viram antes e está com o Ubuntu também instalada. Tá? Versão instalável, inclusive que já foi demonstrado como se fazer esse dual, como fazer uma instalação de dois sistemas no mesmo HD, tá? Em um outro vídeo aí em que eu postei antes. Então, eu tenho aqui o Ubuntu já instalado, tenho o Windows 7 instalado no meu HD, tudo configurado. E qual seria então o intuito? Salvar esses dois sistemas dual em um arquivo de imagem. Corromper qualquer um dos dois ou os dois, né, é possível então restaurar esse arquivo. Eu vou inclusive corrompê-lo, vou formatar eles, tá? Vou forçar a formatação do Linux. Vocês vão ver que vai corromper totalmente o dual aqui, tá? Eu nem vou esperar ele entrar no Ubuntu e já vou mostrar para vocês aqui. Eu vou reiniciar, ó, entrou. Então estou com os dois sistemas funcionando. Eu vou reiniciar de novo e entrar lá no Windows para poder mostrar para vocês como é feita a imagem depois da restauração. Tá? Durante a criação da imagem e durante a restauração, que é um processo bem demorado, obviamente para ficar viável o vídeo aqui no YouTube eu terei que pausar aqui a gravação, mas retornarei quando a imagem estiver pronta e quando a restauração estiver pronta. Tá? Então, iniciando o nosso Windows aqui, também funciona com Windows 8, inclusive essa versão do Acronis, um ótimo software. Então, existem outros programas que fazem a mesma coisa, que suportam Windows, por exemplo, o Norton Ghost, mas devido à minha avaliação com os testes que eu fiz, realmente o Acronis, em relação a tempo e segurança, é uma ótima opção. Tá? Então, vou rodar aqui o Acronis TrueImage, ele já está instalado, então a instalação não tem grande mistério. Você terá que fazer caso você queira ter essa versão avaliação, entrar no site da Acronis e fazer lá, registrar o seu e-mail para poder liberar um serial temporário de 30 dias para instalação. Tá? Ou comprar a licença. Bom, rodando aqui o Acronis, a gente vê que ele é muito complexo, tá? Vou esperar ele iniciar.
tem muitas opções, tá? Opções inclusive de backup para nuvem, né? Ou sincronização, ele faz backup incremental, diferencial, somente com os arquivos que tu modificou. Tem muitas ferramentas, mas eu vou usar só o básico, que é o Backup System. Tá? E quando eu uso essa opção, após abri-lo, eu posso marcar, tá, as partições que eu quero fazer o backup. Então eu vou marcar todas menos a backup. Tá? Reservado pelo sistema, as duas partições do Linux, Linux Swap e ext4, e o C, que é o meu Windows também. Ó. Essas 4 partições aqui, que tem o meu dual aqui. Vou deixar desmarcada a backup. Notem que ele já, em Destination, marcou o destino da minha imagem como E, como backup. Tá? Então, vou deixar assim, ele vai criar uma pasta My Backups. Vou deixar tudo padrão, só marquei ali as partições e vou, então, aqui embaixo, mais embaixo, Backup Now. Feito isso, já é o suficiente, ele vai começar a calcular e já criar o nosso backup. Tá? Enquanto isso, eu posso inclusive trabalhar no Windows normalmente, ele está criando o backup dos 2 sistemas e salvando lá na minha partição backup, que é a E. Isso demora, ele vai demorar ali em torno de 18 minutos ou 20. Né? Na verdade, em torno de meia hora, esse tempo ele vai variar, vocês estão notando que ele está aumentando. Tá? Mas em torno de meia hora, um pouco mais, um pouco menos, tá? Ele vai conseguir salvar os 2 sistemas. Tá? Enquanto isso, eu posso minimizar e ver aqui no meu E que ele já criou a pasta My Backups e dentro dela My Partitions e dentro da pasta My Partitions este arquivo, que é o arquivo de imagem, que tende a aumentar até ser completada então essa operação. Então eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando o arquivo estiver pronto, quando o processo estiver pronto, mais ou menos daqui a uns 40 minutos. Tá? Então logo logo já volto a mostrar para vocês aqui o processo pronto para poder começar a restauração. Pronto, pessoal, o backup foi feito. Tá? Ele mostra então quando se conclui o tamanho máximo do arquivo ficou com 4 GB. Então aqui, pelo menos na minha máquina virtual, nesses 4 GB e meio, ele conseguiu compactar os 2 sistemas, o Linux e o meu Windows 7. Se eu for fechar agora aqui o programa, eu vejo que o meu arquivo aqui na partição E realmente tem 4,8 gigabytes. Tá? Então é nesse arquivo em que é lido pelo Acronis, em que ele gerou, que possui os 2 sistemas. Tá? Então eu não posso apagar essa partição, não posso apagar esse arquivo que está aí os meus dados, tanto do Linux quanto do Windows. Qualquer coisa que acontecer, é só restaurar esse arquivo. Então eu vou simular aqui um corrompimento do sistema. Eu vou entrar num particionador, no AOMEI, que eu gosto muito de utilizar, gratuito também, o mesmo que eu utilizei para criar as partições, e vou formatar aqui a partição do Linux, botão direito formatar, tá? Aí. E vou formatar a partição swap, memória virtual, também do Linux. Vou aplicar essas alterações, só não vou, é lógico, formatar a do Windows porque eu estou utilizando ela. Mas como o meu dual é gerenciado pelo Linux, o simples fato de formatar essas 2 partições do Linux fará com que quando eu reiniciar o meu sistema, eu perca o dual. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como seria a restauração nesse caso crítico, tá? Em que eu não consigo inicializar o sistema. Tá? Então ali, formatou e vou reiniciar a máquina. Tá? Dar um reboot nela aqui. Ó, corrompido. Vocês vão ver ali que deu um erro, ó, erro de sistema. Tá? Ele não consegue achar o gerenciador de boot, que é o grub, e eu não consigo entrar nem no Windows, nem no Linux. Corrompi o meu sistema formatando o Linux. Como eu conseguiria, então, nessa situação crítica, acessar a minha partição E que está a imagem? Se eu não consigo nem entrar no Windows e nem acessar o Acronis para poder restaurar. Ele tem opção de restauração? Tem, mas eu não consigo nem entrar no programa. Então, quando se compra o Acronis, ou quando se baixa o Acronis, ele vem junto, além da instalação do programa do Windows, vem um arquivo para te gravar um CD de recuperação. Tá? Então, é esse arquivo que eu vou ler agora. Eu vou carregar esse CD, tá?
do Acronis aqui que vem junto e vou reiniciar a máquina. Vocês notarão que ele entrará num console de recuperação, que é o CD do Acronis. Quando vocês colocarem esse CDzinho lá e reiniciarem a máquina, vocês vão ter, ao invés de entrar então no sistema corrompido ou no Windows, essas opções aqui, de entrar no Windows, tá? Ou entrar no Acronis True Image nesse modo aí de restauração, tá? Ele comenta para vocês que caso o mouse não seja carregado, que é o meu caso, aqui o mouse não funciona, pode acontecer, né? De ele não conseguir ler o mouse de vocês, vocês podem apertar F10. Apertando F10 o teclado, eu consigo movimentar o mouse, olha só que interessante, com as setas do meu computador. Tá? Então se eu der o Enter aqui usando as setas, eu consigo navegar, mesmo que o mouse não seja lido pelo Acronis nesse modo recuperação. Tá? Poucos programas têm essas opções, se ele não lê o mouse ele acaba não conseguindo usar ele. Né? Então nesse modo aí de recuperação, ele também tem a opção de criar o backup e a opção de restaurar, que é o Recover. O que eu vou fazer? Eu vou ir aqui em cima dessa opção Recover. Tá? Só vou clicar aqui para ele poder ler o mouse aqui. Caso ele não consiga, eu vou reiniciar de novo aqui. Se acontecer algum travamento ou ele demora um pouco às vezes, né, de reconhecer aqui. Dá o F10 de novo. Aí, agora sim, ó, reconheceu o meu mouse. E vou aqui na opção Recover. Tá? Aqui, na opção Recover, eu posso ir lá em Browse for Backup para poder buscar. Vou dar um Enter aqui, ficar com o mouse aqui em cima e dar um Enter. E vou lá no meu E. Olha só, ele reconheceu minha partição ali, né? Dou um Enter. Vou com o meu mouse aqui em cima da pastinha do My Backups. Enter. Para ele poder ler aqui o meu arquivo que eu mostrei antes para vocês. My Partition. Dou Enter de novo. Até que enfim ali, né? Reconheceu o arquivinho. Aí eu vou lá, seleciono ele, dou um OK aqui. E ele vai ler então esse meu arquivo aqui, que é o que contém os dois sistemas lá que agora estão corrompidos lá, porque eu formatei, né? Depois de carregar, eu vou lá na opção Recovery, lá em cima. Tá? E a opção aqui de Disk and Partition Recovery. Nessa opção, notem que ele carregou também o mesmo arquivo que eu tinha aberto antes. Eu vou clicar em Next aqui embaixo. Escolher Next de novo, para poder escolher as partições. E aqui, olha só, ele leu que esse meu arquivo possui essas 4 partições, mais inclusive a faixa de leitura MBR. Vou marcar todo o disco. Marquei todo o disco no disco 1, dei o Enter na opção Disk 1 e vou dar um Next. Automaticamente ele já reconheceu o C ali, vou dar um Next de novo. Ali, o C, né, que é o do Windows. Vou dar um Next aqui para não alterar o local. Reconheceu o D. Tá? Vou dar um Next de novo. E reconheceu a outra partição que eu formatei, que seria a da swap, tá? De 2 GB aqui, né? Vou dar um Next de novo. Ele foi colocando tudo no seu devido lugar, de acordo com as partições que eu já tinha. Vou dar um Next e finalmente um Finish. Um Proceed, para ele poder restaurar. Então notem como é fácil, né? É só a gente ter esse CDzinho, reiniciar o computador, escolher a opção Recovery ali, ler, achar o arquivo que está na partição E, Recovery e ir lendo as partições até avançar, né? E poder então começar a restauração. Tá? Notem que a restauração ela demora muito menos do que o backup. Vai demorar em torno de 8 minutos. Eu vou pausar novamente o vídeo, vou voltar quando tiver acabado e reiniciar a máquina para vocês verem que eu vou conseguir acessar novamente o meu sistema que eu acabei de corromper. Logo então, voltaremos novamente. Pronto, pessoal. Após esse tempo de recuperação, né, ele
mostra para mim ali que a recuperação foi feita, né? A operação foi bem sucedida. Vou clicar em OK. E aqui eu posso então reiniciar a máquina. Primeiro eu vou remover o CD. No caso da minha máquina virtual, eu vou desconectar aqui o CD aqui da máquina virtual e vou reiniciar a máquina para ver que a restauração então foi bem sucedida. Eu tenho novamente um sistema que foi corrompido antes, tenho novamente funcional com a tela de Dual Boot e com ambos os sistemas em que eu vou entrar agora e ver que o Windows realmente funciona, tá? Como estava antes, inclusive ainda, né, com o arquivo de backup lá, né, prontinho. Depois eu vou reiniciar a máquina para vocês verem que o Ubuntu também está funcionando. Então esse programa, o Acronis True Image, se mostrou muito bom nessas funções básicas de backup e restauração, mesmo com o sistema Linux junto com Windows, mesmo em sistemas duais, tá? Isso demonstra que ele consegue também, além de compactar, né, se mostrar muito bem, muito efetivamente, né, em programas inclusive com mais de um sistema, né, com 3 sistemas, com 4 sistemas. Notem então aqui, voltou a funcionar perfeitamente. Se for abrir o meu computador, ainda está o backup aqui, tá? Esse arquivo que eu usei aí no Acronis, tá? E se for reiniciar a máquina de novo, posso acessar então o Linux, que antes também estava corrompido. Vocês viram que eu formatei o Linux, né? E ele entrará normalmente em ambos os sistemas, tá? Então fica aí essa ótima dica de programa, mais um ótimo programa para o kit de manutenção aí de vocês, para atender a clientes que trabalham, né, com o sistema Linux e com Windows, né, com um ou com o outro ou com ambos, né. Ele também funciona com Linux, né, somente com Linux, tá? É possível então criar o backup a partir do CD de restauração, né, aquele CD ali que eu mostrei para vocês, né, e desde que se tenha uma partição para guardar o sistema, tá? No meu caso eu criei uma backup, ou melhor ainda que uma partição, um HD externo, né? O HD externo é uma opção melhor ainda, o segundo HD. Caso aconteça alguma coisa, né, vocês não estão livres de acontecer algum problema nessa partição, nesse HD. Então o HD externo tem essa proteção a mais, né, de como está em um segundo HD, a imagem, somente a imagem, há uma segurança maior, tá? Se der algum problema no HD, né, a partição que estaria a imagem também iria junto lá, né, e estaria danificada, né, prejudicando então a recuperação. Tá? Então fica aí essa grande dica. Tá? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Até mais.